Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu acredito que sim. Bom, hoje eu queria passar para vocês sobre um versículo muito importante que está na Bíblia, né? Aliás, alguns versículos, né? Para que nós possamos entender mais um pouco a Bíblia, né? E antes disso, eu gostaria de responder aqui a pergunta da minha amiga Amélis Ribeiro, né? Que me perguntou por que está passando muito anúncios nos vídeos, nos meus vídeos. Bom, é o seguinte, Amélis, eu estava pesquisando sobre isso, né? Eu também estranhei isso aí. O YouTube agora ele está passando anúncios em todos os vídeos, mesmo que os vídeos não, mesmo que o canal não seja monetizado. No meu outro canal, espiritualidade, né? Eu posso controlar esses anúncios, porque é um canal monetizado. Então os anúncios passam, né, na hora em que eu marcar. E geralmente eu marco de meia em meia hora, assim, quando o vídeo é muito grande. Então eu marco os anúncios para passarem só de meia em meia hora. Só que neste canal aqui, agora do Revelações do Caminho Infinito, esse canal não é monetizado ainda. Então o YouTube passa os anúncios conforme eles querem, entendeu? Em outras palavras, eles estão fazendo isso com quase todos os vídeos, mesmo com quase todos os canais, né? Mesmo que não sejam monetizados. Em outras palavras, eles estão ganhando em cima dos vídeos que não são monetizados ainda, né, dos canais que não são monetizados, e nós não recebemos nada com isto. Agora, no outro canal, onde eu já tenho quase 4.000 inscritos, né, e mais de 4.000 horas, né, então eu sou monetizado lá. Então lá eu controlo esses anúncios, mas aqui neste canal aqui eu não posso controlar, não tem como, o YouTube não permite. Então fica aí a critério deles, né, o momento que eles querem que os anúncios apareçam nos vídeos. É só isso que eu tenho para dizer em relação a isso. Espero que vocês entendam, né. Eu também estranhei o fato de o YouTube passar tantos anúncios assim no canal que não é monetizado ainda. E eu tenho que atingir, né, pelo menos 1.000 inscritos e 4.000 horas para poder monetizar. Aí a partir desse momento eu posso controlar os anúncios e o tempo em que eles vão passar, né? Mas tudo bem, sem problema algum. Eu estava aqui me refletindo, né, esses dias sobre aquela passagem de Jesus, né, onde um cego chegou já em Jesus, né, e ficou clamando por ele, e Jesus olhou para ele, né, e perguntou para ele: o que você queres que eu faça? E o cego respondeu: eu quero voltar a ver novamente. E Jesus o curou, ele voltou a ver. No nosso modo de pensar de forma materialista, né, Jesus curou aquele cego, né? Mas no modo espiritualista, né, a gente podemos dizer sim que todos nós, né, todos nós que estamos aqui ainda neste mundo e não compreendemos ainda a verdade totalmente, nós somos cegos para as verdades de Deus. Nós somos cegos, nós não compreendemos as verdades de Deus. Então, o que nós temos que fazer? É pedir a Deus que abra os nossos olhos, os olhos da nossa mente, os olhos da nossa alma, para que nós possamos tornar a ver. Tornar a ver significa o quê? Que antes, né, nós víamos quando nós éramos inocentes, quando nós ainda estávamos no reino de Deus,
como nós sempre existimos, né? Como nós somos antes que Abraão fosse. Então, o que acontece? Nós víamos, nós compreendíamos as verdades de Deus, mas a partir do momento em que nós reencarnamos neste mundo, nós nos tornamos cegos para as verdades de Deus. Então, a nossa oração correta, como diz o próprio Joel Goldsmith, é: Senhor, abra os olhos da minha mente, dai-me mais sabedoria, dai-me luz, e não ficar pedindo coisas materiais, né? Jesus Cristo, né? Aliás, Cristo dentro de nós está sempre perguntando para nós: o que vocês querem que eu faça por vocês? Muitos de nós falam: eu quero uma casa, outro fala: eu quero um carro da hora, outros falam: eu quero um casamento, um relacionamento feliz, eu quero que o meu marido pare de beber ou seja um marido perfeito. São orações que Deus não vai atender, entendeu? Nós sabemos disso, que Deus não vai atender tais orações porque são coisas egóicas, do ego. Nós estamos pedindo coisas que Deus não reconhece. Por exemplo, a cura de uma doença. Não adianta nós pedirmos a Deus uma cura de uma doença. Se uma pessoa pede a Deus que o cure e ela fica curada, não foi Deus que realizou tal obra. Aliás, foi Deus, mas não diretamente. O que curou aquela pessoa foi a fé dela. Como diz o apóstolo Paulo e o próprio Jesus: seja feito conforme a vossa fé. Então, se a pessoa acreditar que ela será curada por Deus, ela será curada, mas pela fé dela. E não porque Deus atendeu tal pedido, porque Deus não reconhece a existência da doença, não reconhece a existência do mal, do pecado. Aí vocês podem me perguntar: Gilvan, quer dizer, mas Deus é onipresente, é onisciente, Deus conhece todas as coisas, Deus sabe de tudo. Sim, Deus sabe de tudo, mas de tudo aquilo que Ele criou, não das nossas ilusões. Se Deus conhecesse as nossas ilusões, então Ele também estaria em ilusão. E Deus é a verdade, e é impossível a verdade conhecer a ilusão, assim como é impossível a ilusão conhecer a verdade. Por isso que o nosso ego não pode se iluminar, porque ele é uma ilusão, e ele sendo uma ilusão, ele não pode conhecer a verdade. Temos que eliminar o ego para podermos compreender a verdade, quando Cristo toca em nós. Enquanto o ego estiver sob o controle da nossa mente, então nós nunca compreenderemos a verdade. Por isso que Joel Goldsmith fala tanto que nós não conseguiremos nunca compreender a verdade com a mente, com o intelecto. Que a mente, o intelecto, o ego, não pode conhecer as verdades de Deus. Somente o Cristo, quando Ele toca, quando Ele se manifesta realmente em nós, é que nós compreendemos a verdade. Então, o que esse cego fez? Ele fez a oração correta. Senhor, quero tornar a ver, porque ele tinha perdido a visão espiritual. Ele estava na visão materialista. Então, Jesus Cristo o tocou, quer dizer, o Cristo interior dele o tocou e ele começou a ver a verdade, começou a ver aquilo que existe realmente e não as ilusões, porque antes ele era cego para a verdade e aí ele abriu os olhos para a verdade. É este o significado, o simbolismo de tal passagem da Bíblia, que muitas pessoas acham que aquilo lá foi uma forma de milagre, mas não foi só uma forma de milagre que Jesus Cristo fez. Isso é uma coisa que devemos interpretar de uma forma espiritual, como no caso do apóstolo Pedro mesmo, que Jesus estava andando sobre as águas, e ele reconheceu que era Jesus e pediu para Jesus
para se ele podia ir até Jesus. Jesus disse: venha. E o Pedro começou a andar sobre as águas. Só que, temendo as tempestades, olhando ao redor dele, ele não ficou olhando para Jesus, ele ficou olhando para a tempestade que estava ali. Ele afundou. E Jesus segurou na mão dele e disse: por que duvidaste? Por que não teve fé? Então, isso é uma coisa simbólica também que acontece conosco. Às vezes nós estamos nos nossos problemas, nós não olhamos para dentro de nós, para Deus que está dentro de nós. Nós ficamos olhando para os nossos problemas, para as nossas dificuldades. Então, nós afundamos cada vez mais nessas dificuldades. Por quê? Porque ficamos com medo. Não encaramos, não olhamos para Deus dentro de nós, assim como Pedro não ficou olhando para Jesus, ficou olhando para as tempestades, para aqueles furacão, para a fúria do mar, né? E aí ele teve medo e afundou. A mesma coisa acontece conosco. Nós ficamos olhando para os nossos problemas, dando importância para os nossos problemas, que são todos passageiros, e não olhamos para Deus dentro de nós, né? Ficamos olhando para essas coisas, para esses problemas, para essas dificuldades, e nós acabamos ficando com medo e afundamos cada vez mais nestes problemas. Então, para vocês verem como a Bíblia ela tem referências, muitas referências à vida de nós agora. Muitas pessoas, né, eu vejo por aí falando sobre a lei da atração. Eu não tenho nada contra a lei da atração, que eu também já até usei a lei da atração quando eu não compreendia muitas verdades, né, de Deus, quando eu não tinha muito conhecimento dos ensinamentos de Joel e de outros mestres, né, também, que fala sobre a Bíblia, os ensinamentos da Bíblia. Então, eu também usei a lei da atração e ela realmente funciona em algumas partes, em outras partes ela não funciona. Mas o que nós estamos fazendo quando nós estamos usando a lei da atração? Nós estamos apenas projetando nossos pensamentos, seja feito conforme a tua fé. E o que nós acreditamos, aquilo que nós acreditamos lá dentro, será atraído para nós. Nós atraímos aquilo que nós pensamos, mas tudo isso é fenomênico, tudo isso é passageiro, temporal. A pessoa pensa que é Deus, o universo, né, que está respondendo elas, como se Deus respondesse às nossos pensamentos, os nossos desejos egóicos. Não, Deus não responde nossos desejos egóicos. Deus já nos deu tudo. Então, o que nós temos que fazer é simplesmente pedir a Deus que abra os olhos da nossa mente, que nos dê luz, nos dê sabedoria, que Ele se revele a si próprio, como o próprio Joel Goldsmith ensina em suas orações, e não ficar pedindo coisas materiais, desejando coisas materiais ou coisas fenomênicas deste mundo, porque isso é a lei da atração, mas é a lei do semear e colher. A pessoa semeia um pensamento, uma fé dentro dela, e essa fé ela vai mover tudo que for possível para atrair aquilo que nós pedimos. Mas isso é fenomênico, porque cedo ou tarde a pessoa perderá aquilo que ela pediu, seja com alguma outra coisa que acontecer na vida dela, ou seja, quando ela partir deste mundo, né? Então ela vai perder, sendo que a pessoa já é filha de Deus, já é herdeira de Deus. Então, eu também usei muito essa lei da atração, né? Mas deixei de usar ela porque não tem sentido nenhum. O importante para nós é conhecermos a verdade, né? E sabemos que Cristo habita em nós. Eu estava pensando esses dias, né? Que eu vi uma pessoa postando numa página dela, né, numa rede social dela, perguntando quem é Deus para elas, ou o que é Deus para elas, né? E muitas pessoas responderam que Deus é tudo para elas. Só que
Se você for perguntar para essa pessoa o que significa Deus é tudo, ela vai dizer que Deus é tudo, mas num sentido assim de medo, respeito que ela tem por Deus. Ela não compreende verdadeiramente o que significa esse Deus é tudo. Jesus Cristo diz, não, Jesus Cristo não, o apóstolo Paulo, ele fala, Cristo é tudo em todos. Quem lê a Bíblia sabe muito bem que existe essa passagem lá. Cristo é tudo em todos. Cristo é a nossa vida, Cristo é a nossa alma, Cristo é a nossa saúde, é a nossa paz, é tudo em nós. Até o nosso corpo é templo de Cristo, é o templo de Cristo. Então ele é tudo. Uma folha de papel ou uma folha de uma árvore é Cristo, é Deus, é a manifestação de Deus. Não é a essência, é só uma manifestação temporária, mas é Deus, porque Deus é o único poder, a única energia que existe no universo, a energia que assume a forma de todas as coisas. Em essência, Deus não pode ser visto nem compreendido com a mente, né? Mas ele se mostra visível na forma das coisas que estão criadas. Isso é outra coisa que o apóstolo Paulo também fala na Bíblia. Quem conhece a Bíblia sabe que o apóstolo Paulo fala isso aí também, que Deus se mostra visível na forma das coisas que estão criadas. Ele é invisível em si, mas se mostra visível na forma das coisas que estão aí criadas aí. Quer dizer, ele se manifesta na forma de todas as coisas. Nós somos mesmo a manifestação dele, somos a expressão dele. Então a nossa saúde é Deus, nossa paz, nossa vida, nosso espírito, nossa alma, tudo é Deus. Na verdade é uma coisa só, né? A gente usa várias expressões, mas tudo é uma coisa só. Então Deus é tudo que existe. Nós somos raios, tipos raios de luz, né? Raios de luz, né? Que Deus emite, emana, né? Para uma forma de expressão, de se expressando. Deus em si é infinito, mas ele se manifesta de forma infinita, de forma finita, na forma de todas as coisas que estão criadas. Isso é uma coisa que nós devemos compreender, e nós compreendemos isto, mas muitas pessoas não compreendem isto. Eu fico aqui me perguntando por que tantas orações que são feitas neste mundo, pedindo a Jesus, pedindo a vários santos, anjos, para mudar as coisas, para mudar a vida delas mesmas. As pessoas fazem essas orações nas igrejas e as coisas estão ficando cada vez mais pior, mais difícil, né, para a gente conviver neste mundo. As coisas estão se tornando cada vez piores. Aí Jesus Cristo previu isto. Jesus Cristo previu isso porque está escrito na Bíblia. Aí vocês podem dizer assim, poxa, mas em Jesus Cristo, então está lá no céu, sentado à direita de Deus Pai, e as pessoas aqui orando por ele, e ele não responde, ele quer que todo mundo passe por esse sofrimento. Não, não é isto. É porque Cristo não é isso que nós pensamos, que está lá em cima à direita de Deus Pai, e sentado num trono, ouvindo as nossas orações e simplesmente falando, eu não vou atender a oração dessas pessoas, e deixando o mal acontecer, a vontade crescer cada vez mais. Não, a gente está vendo que as coisas estão ficando muito mais complicadas na vida de todas as pessoas, cada dia, cada ano. Então, por quê? Porque Cristo não é isso que nós pensamos. Se Cristo desejasse isso aí, se ele fosse esse homem que vivesse lá em cima no céu, sentado num trono ao lado de Deus, e ouvisse as pessoas clamando por ele, como muitos de nós clamam todos os dias, né? Muitas igrejas, muitas religiões, as pessoas em casa oram por Deus, pedindo isso, pedindo aquilo, e Jesus não ouve, porque ele quer que nós continuamos desse jeito, no mal, né? No mal, passando pelo sofrimento. Se ele fosse isso, ele não teria vindo
e morrido pelos nossos pecados, levado consigo os nossos sofrimentos, as nossas dores. Ele veio e fez tudo isso, morreu pelos nossos pecados para nos salvar, e levou com ele todos os nossos dores, nossas doenças. Mas aí ele previu todas essas coisas que está acontecendo agora. O que significa isso? Ele não profetizou, porque se ele tivesse profetizado, as profecias dele iam se cumprir, porque as palavras dele sempre se cumpriam. Mas ele não profetizou, ele simplesmente previu isto, né? Ele previu que todas essas coisas aconteceriam. Por quê? Porque as pessoas não iam compreender a verdade. As pessoas iam partir mais para o lado material do que para o lado espiritual. Jesus sabia disso pelo que ele via. Mas o amor dele mesmo assim era tão grande que ele levou consigo todas as nossas enfermidades, morreu para a nossa salvação. Então Cristo não é isto. Cristo é a nossa vida, é tudo, em todos. Ele é a videira e nós os ramos. Não adianta pedirmos a Deus para nos libertar de coisas que nós mesmos criamos, porque Deus não reconhece a existência de tais coisas. Cristo não reconhece a existência de doenças, de pecado, de sofrimento, porque ele não está em ilusão. Assim como a luz, a escuridão não pode conhecer a luz, a verdade também não pode conhecer a ilusão. Então, não adianta nós pedirmos a Deus para nos libertar dessas coisas. Como eu disse, se nós conseguirmos nos libertar, foi simplesmente a lei da atração, ou seja, a lei da fé em ação, e não diretamente da parte de Deus, né? Não foi Deus que realizou tal obra. Só que essa obra ela é uma coisa passageira, pode mudar a qualquer momento, mesmo que a pessoa atraia com a lei da atração, atraia tal situação boa para ela, essa situação boa uma hora vai acabar. Então, o importante para nós é compreendermos a verdade, simplesmente conhecermos a verdade, não importa o que aconteça neste mundo fenomênico, compreendermos a verdade, praticar meditação, praticar observação, né? Procurar sempre estar no agora, observando os nossos pensamentos, né? Os nossos sentimentos, como eu já expliquei muitas vezes aqui, para que nós tenhamos uma vida tranquila e não nos deixarmos levar pelo ego. E morrer a cada dia, como disse o apóstolo Paulo, morrer a cada dia para o ego, né? E compreender, né, que Deus habita em nós, que Deus é a nossa essência, a nossa fonte, a nossa vida, que Deus é tudo em nós. Mas esse tudo não significa como muitas pessoas pensam. Elas falam assim, Deus é tudo, mas é só para talvez lá no fundo tenham medo de dizer que Deus não significa nada para elas. Elas creem que Deus é tudo, mas acreditam na existência de outras forças, de outros poderes. Não tem como existir outro poder além de Deus, se Deus é tudo. Não existe outras forças, outros poderes. Deus é infinito, Ele é tudo, é onipotente, então é o único que existe verdadeiramente. E tudo é manifestação dele. E Deus não é um homem em forma de homem, assim que nem nós, não. Deus é a energia universal, infinita, que assume a forma de tudo e ao mesmo tempo controla tudo. Tudo está sob o controle dele, né? Ele manifesta e mantém as suas manifestações, mantém aquilo que ele se expressa, mantém e sustenta, vivifica, né? Isso eu já falei na semana passada, né? E continuo falando até que isto penetre na nossa mente e nós possamos entender que Deus não é aquele homem barbudo, velhinho barbudo que nos ensinaram, né? E que Jesus está à direita dele, sentado num trono, olhando nós aqui,
ora sendo bom, ora sendo ruim para nós, dependendo das nossas ações, né? Como se Deus fosse um ser condicional que nos ama conforme as condições, conforme aquilo que nós praticamos. Não, Deus é um amor incondicional, ou seja, não importa o que nós somos, não importa o que nós fazemos, Deus nos ama incondicionalmente, infinitamente. Por isso que eu falo, não se preocupe com o ego, porque o ego não é a nossa imagem verdadeira, não é a nossa natureza verdadeira. O ego é uma imagem falsa, destinada a desaparecer. É o joio mencionado na Bíblia, e o trigo é o nosso eu verdadeiro. O joio será separado do trigo e o joio será queimado, simbolicamente falando, será queimado no fogo do inferno, mas quer dizer, será queimado, não será destruído no nada, porque ele é nada e ele volta para o nada. Então, o que nós temos que entender é isto. Eu quero continuar aqui passando para vocês alguns versículos da Bíblia. Se vocês quiserem perguntar o significado de alguns versículos, estejam à vontade para perguntar, né? Se eu souber a resposta, eu responderei. Se eu não souber, eu vou meditar nessa passagem, nessa pergunta de vocês, até obter a resposta, e darei a resposta para vocês em vídeos. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre algum versículo da Bíblia, né? Como você, Amélis Ribeiro, que me perguntou esses dias, né, por que aquele pessoal da África, né, o pessoal africano sofre tanto. Eu fiz um vídeo aqui outro dia, né, falando sobre esse problema que estava acontecendo com as crianças aí na escola, está acontecendo, né, de acontecer nós sabemos, né, esses problemas que estão acontecendo nas escolas aí, brigas, né, ter coisas piores, né, e eu falei que se as autoridades não tomassem uma atitude, né, isso viraria um karma, e quando o karma toma força, ele não para mais. Então, é a mesma coisa aquele pessoal africano. Então, eu vou deixar isso para explicar para você no próximo vídeo, né, explicar por que aquele pessoal africano, né, o pessoal da África, sofrem tanto, né, tem tanto sofrimento, né. Isso é karma, mas não é karma que eles adquiriram numa encarnação passada, não. São coisas geradas nessa encarnação mesmo, devido aos ancestrais deles, que passaram, veio com essa ideia de sofrimento, sempre vieram com essa ideia de sofrimento, de que eram pessoas inferiores às pessoas brancas, né, de cor clara. Então, é um motivo do sofrimento deles. Bom, mas eu vou deixar isso para explicar no próximo vídeo. No momento, eu agradeço a todos vocês, desejo para vocês muita paz, felicidade, alegria, uma boa semana e até o próximo vídeo. Muito obrigado a todos.